Meus amigos, chegando para ter um papo com vocês, depois de muito tempo, né? Quanto tempo tem que eu gravo alguma coisa aqui na rede social? Muito tempo. Problema de saúde, infelizmente, né? Não só meu, mas da minha mãe. Mas a gente vai tocando a vida para frente, a gente vai lutando, cada dia é seu dia. É assim que as coisas funcionam. Eu estou passando aqui hoje porque eu tenho recebido aqui algumas coisas, até deixei anotado aqui no celular. O celular está aqui. E eu vi aqui esses dias, pouco tempo atrás, uma semana, alguma coisa assim, um desabafo, né? Tipo um desabafo do ex-prefeito e ex-político de Eunápolis, Paulo da Fé. E ele falando sobre um tipo de acordo espúrio que ele fez, ele e o grupo dele, na época, a esposa dele era prefeita, fez com o Neto Guerrieri, e que envolvia apoios futuros, coisas desse tipo. Coisas que sempre aconteceu na política de Eunápolis. Essa é a verdade. Esses acordos espúrios sempre aconteceram na política de Eunápolis. E esses acordos nem sempre são cumpridos. E o Dapé está achando ruim porque o Neto não cumpriu um acordo. Parece que envolvia agora um apoio a ele para deputado estadual, coisa desse tipo, juntamente aí com os Carlitos. E vi também uma outra matéria, outro vídeo de um rapaz que eu não sei quem é, falando sobre a briga de titãs em Eunápolis e o crescimento silencioso da direita. Assunto interessante. A briga de titãs aqui ele coloca como os titãs os Oliveira, que estão aí no poder, o prefeito Roberto, e os Carletos, que hoje estão aí na política já há bastante tempo, hoje não, há bastante tempo, estão na política, e o crescimento silencioso da direita. Esse é um assunto interessante. O crescimento silencioso da direita é um assunto interessante. Precisa acontecer. Não pode ser como a eleição passada, que houve apoio aí para deputados, os deputados do chamada direita do estado da Bahia estiveram aqui, foi feito aí uma casa da direita aqui em Eunápolis, tudo muito bom, e eles usufruíram da casa da direita, depois eles viraram as costas para todo mundo aqui, deram uma banana como resposta para todos nós aqui 2 anos depois que eles conseguiram os objetivos dele, que foram alguns se elegeram deputados estadual, outros se elegeram deputado federal, eles usufruíram, outros foram bem votados para governador, é o caso de João Roma, né? E depois tudo aquilo deixou de existir e quando chegou 2 anos depois, a direita ficou sem nada. É triste, né? Procuramos aí o partido, o PL, na mão de quem estava, manipulou, fez do jeito que quis, deixou todo mundo sem legenda, o pessoal da direita, o pessoal da casa, e a vida que segue. Agora, está vindo eleição, esse ano é ano de eleição maior, eleição grande, envolve presidente de república, governo de estado, senado, deputado federal e estadual, estão todos aí de volta, Mas o que eu quero falar mesmo, na verdade, é a briga de titãs de Eunápolis. E Eunápolis tem sofrido demais com essas histórias. Essas brigas de titãs, eu sempre coloquei aqui na rede social, nas minhas falas, a questão do Bavi que existe em Eunápolis. Esse Bavi vem um com outro, depois um entra outro no lugar, coisa desse tipo. E Eunápolis nunca ganhou nada com isso. Eunápolis nunca passou por uma transformação. Pelo contrário, foi perdendo espaço político, foi perdendo espaço na sociedade, equipamentos públicos aqui deixaram de existir, que aqui existiam, não existe mais, Receita Estadual, Receita Federal, um monte de coisa que tem por aí, que tinha, não tem mais, perdemos tudo, nada existe mais. Enquanto isso, é aí que eu quero tocar, cidades como Linhares do Espírito Santo, que teve um problema sério como é Eunápolis hoje, problema seríssimo,
de violência desenfreada como existe em Eunápolis hoje. Hoje, estou falando de algum tempo para cá. Cidades como Itamaraju, que viveu lá um Bavi durante muito tempo, encabeçado por Dilson Santiago. Cidades como Teixeira de Freitas, que essas cidades passaram por momentos difíceis e que venceram, porque tiveram a coragem de largar esses Bavi, essas brigas de titãs para lá e foram buscar um candidato, uma pessoa da sociedade e que essa pessoa mudou a história. Linhares, de 1988 para cá, Linhares tomou um rumo diferente. Eu lembro muito bem o Zé Carlos Elias, que foi o primeiro prefeito que deu resultado na cidade de Linhares. Parou de acreditar nos Durões da vida, Valdir Durão, não sei o outro do lado do Durão, esqueci o nome do outro, que foi prefeito várias vezes, Luiz Durão. Teixeira modificou a maneira. Teixeira é uma cidade extraordinária, ela tem uma peculiaridade que é interessante. Ela renova sempre, ela dá sempre oportunidades para novas lideranças. Eu posso citar aí o Dr. Wagner Mendonça, eu posso citar o próprio João Bosco, todos foram prefeitos de lá. Padre Aparecido, e agora no meio teve Timóteo, político tradicional, e agora o Marcelo Belitardo, e teve outros. Então é uma cidade que acredita, aposta na renovação. O que está precisando acontecer em Eunápolis. Quero chegar a esse ponto. Quando eu vejo aqui que a direita está ela se mobilizando, eu achei interessante. Ela cresce silenciosamente e ela aqui é atribuído a um empresário da cidade, o Cacá Resolve. Eu espero que o Cacá seja bem sucedido. Ele é um empresário de sucesso. A Resolve Consultoria é uma empresa muito bem conceituada e que ele possa organizar realmente a direita, possa preparar essa direita para que essa direita não faça como aconteceu na eleição passada, que essa direita possa ter uma chapa, possa ter candidatos a prefeito, a vice-prefeito, a vereadores, possa dar oportunidade. E o Cacá está de parabéns por ter essa iniciativa. Ok? Dá para falar muito sobre isso, muita coisa sobre isso. O crescimento de Teixeira. Teixeira hoje é a cidade que mais cresceu no extremo sul da Bahia, é a principal cidade do extremo sul da Bahia, depois que começou a apostar e não ficar repetindo os mesmos candidatos a vida toda, o Bavi, a vida toda, Teixeira desenvolveu. Itamaraju, depois que Itamaraju largou aquela coisa de Dilson Santiago e os Carletos, e acreditou num rapaz da sociedade chamado Marcelo Angênica, um senhor, e esse Marcelo Angênica transformou, mudou as características de Itamaraju. A história de Vitória da Conquista, a cidade também teve um desenvolvimento muito grande, uma cidade que não fica repetindo os mesmos candidatos, não fica no Bavi, uma cidade que aposta em novas lideranças. E por que Eunápolis não fazer a mesma coisa? Então, parabenizar a iniciativa e pedir que Deus abençoe, que ele continue tendo coragem, o Cacá, para que ele possa organizar essa direita em Eunápolis e a direita ter condição de disputar uma eleição, não só como candidato a prefeito, mas como candidato a vice-prefeito, com vereadores, realmente de direita, e que a gente possa parar de viver de Bavi, viver de Carletos. Carleto nunca quis desenvolvimento de extremo sul da Bahia, de cidade nenhuma. Carleto está pensando nas empresas dele. Carleto nunca pensou diferente. Os Carletos não estão nem aí se Eunápolis tem violência, se Eunápolis tem desemprego, se a educação presta, se não presta. Nunca se importaram com isso. Nunca se importaram. Essa é a história dos Carletos. Itamaraju, eles fizeram a mesma coisa. Lá eles chegaram ao poder. Lá, o pai do Ronaldo Carleto foi prefeito. A mãe do Ronaldo Carleto, se eu não estou enganado, Dona Marisete, também foi prefeito. Uma época horrível de Itamaraju. Horrível. Aquilo lá era uma coisa... Eu participei uma época de uma campanha eleitoral em Itamaraju. De um lado, Dona Marisete, do outro lado, o Dilson Santiago. O Dilson é do PT, ou era do PT, não sei como é que está a situação dele. Uma coisa horrorosa.
uma falta de respeito, um linguajar podre. Não respeitava ninguém, a sociedade, não respeitava a cidade, não respeitava os moradores, não respeitava os eleitores, nada. Uma baixaria. Aí a sociedade resolveu mudar e eu espero que faça a mesma coisa com o Eunápolis. Ok? Então essas histórias. Eu quero falar sobre esses acordos espúrios que o Paulo da Pé conta aqui, que não foram cumpridos com ele, uns acordos, porque aí envolve... Isso aqui tem uma coisa interessante. Eles ficam sempre entre eles, gravitando entre eles. Não sei se vocês perceberam isso. Os Carletos aqui em Eunápolis já passou. O Ronaldo, os Carletos, já passou com apoio de Paulo da Pé, os Carletos, foram apoiados por Paulo da Pé, depois apoiados por Robério Oliveira, e agora anda com o Neto Guerrieri. Os Carletos sempre teve grudado em alguém, carrapato, gruda em alguém, aí vem o Neto já foi, olha para você ver como é a política de Eunápolis, vice-prefeito com Paulo da Pé, candidato a prefeito apoiado por Robério, e prefeito apoiado por Robério, e agora está com os Carletos. O Robério já foi cabo eleitoral e empresário ligado a Paulo da Pé. Depois se lançou o candidato a prefeito, ocupou o espaço de Dr. Gidiel e passou a ser a liderança que hoje ele exerce aí como prefeito da cidade de Eunápolis pelo 4º mandato, se eu não estou equivocado. 4 ou 5 mandatos? 4 mandatos. 2 consecutivos, depois mais um, perdeu na reeleição e agora voltou. 4 mandatos. 16 anos. E vive do primeiro mandato, que foi a tal de uma borra de asfalto. De lá para cá, Eunápolis não aconteceu nada de bom. Eu gostaria que alguém me pontuasse o que aconteceu depois da borra de asfalto, de bom, de produtivo, de que vale a pena ser comentado aqui na cidade de Eunápolis depois da borra de asfalto. Então, são esses assuntos. Quando eu ouvi essas reportagens aqui, eu vou falar sobre esse assunto. Não quero falar mais não, porque eu não estou tendo saúde mais para nada, mas a língua coça falar sobre um negócio desse. Esses velhos políticos, eu espero que isso acabe, porque esses velhos políticos já mostraram que não vão para lugar nenhum. É bananeira que já deu cacho. Não tem mais nada a oferecer na cidade de Eunápolis. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Um abraço.